Show, pessoal. Então, bora lá. Eu sou Gisele Anversa, sou mãe, esposa e geminiana, engenheira civil de formação. E aí eu tive a sorte de, há alguns anos, há 3 anos basicamente, aí me encontrar na gestão de produto. Sou apaixonadíssima por gestão de produto, é um pouco dessa paixão que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje. E sou apaixonada por growth, engenharia e cultura de produto. Até foi bacana que no final da manhã eu estava vendo a palestra da Angélica e ela comentando sobre a transição dela para design e depois falando, puxa, quem sabe daqui a uns anos eu estou numa trilha de design. E esse ano eu tive a sorte de estrear na trilha de produto e retornar aqui na trilha de carreira para contar um pouquinho aqui dessa trajetória. Ontem eu estava pesquisando aqui para trazer um material bem fresquinho para vocês, e de fato, né, o movimento aí para a área de produto é um movimento muito forte, ele tem um movimento aí muito tradicional das pessoas que vêm da área de tecnologia, então é o analista de sistemas, às vezes um Scrum Master, uma pessoa que está ali muito próxima do desenvolvimento de software. Mas a gente vê que, recentemente, cada vez mais profissionais de outras áreas estão entrando na área de produto. A gente tem aí um destaque para marketing, alguns colegas de financeiro que também vêm, e ali, né, correndo no final ali, o pessoal que já está ingressando diretamente na área de produto, né? Então, a gente tem aí um horizonte, uma variedade aí de pessoas muito grande fazendo parte dessa área. E quando eu percebi que eu havia, de fato, deixado de ser engenheira civil e me tornei uma pessoa de produto, que é o que eu vou contar para vocês aqui hoje, me bateu a dúvida de entender assim, puxa, quem está ali no meio fazendo essa transição, o que pensa? Será que é parecido com o que eu pensei lá atrás, quando eu iniciei o meu movimento? Eu tomei a liberdade ali de fazer uma pesquisa com alguns colegas, joguei essa pesquisa lá no LinkedIn, e existe aí uma preocupação das pessoas sobre a visão que o mercado terá sobre essas pessoas que vêm de outras áreas, e a segunda maior preocupação ali é de dar passos atrás na hierarquia. Bom, acho que o fundamental quando a gente está numa trilha de carreira, conversando com muitas pessoas que estão fazendo essa transição de carreira, é falar a verdade, né? Dizer qual que é a experiência, o que acontece ali no meio do caminho. Se a gente puxar lá atrás na minha carreira, 2016, que foi quando eu iniciei esse movimento, eu ocupava uma posição de gerência. Lá na hierarquia, né, quando você pega o organograma, eu estava numa posição de gerência. E quando eu fiz a minha migração de área, eu comecei ali numa posição de analista. Então, sim, transição de carreira implica em dar passos atrás na hierarquia, mas é fundamental que a gente entenda que a hierarquia na indústria da tecnologia, na indústria de produtos, na indústria de software, é uma hierarquia muito diferente. Que a autonomia que às vezes um PM, um PO, um analista de negócios tem, muitas vezes se assemelha à autonomia que um gerente, que um profissional ali de outras áreas tem dentro da sua posição. E com relação à questão da visão de mercado, falando da minha experiência, o profissional de tecnologia não deveria ter tanto esse receio. Eu fui contratada para ocupar uma posição que justamente o meu background era o diferencial para aquela posição. E conversando com muitos colegas que fazem essa trajetória, isso se repete para outros profissionais. Então é importante a gente entender que no início desse movimento de transição de carreira, a gente tem que entender se aquilo realmente faz sentido para a gente, se é para valer que nós faremos esse movimento, e colocar muita força no vai conseguir, porque de fato a coisa dá certo e a gente consegue realizar esse movimento. E que movimento foi esse, né? Qual que é a trajetória da Gisele que eu estou aqui compartilhando com vocês? Em 2018, eu ingressei numa empresa de tecnologia, na posição de Customer Success, como eu comentei com vocês, justamente aproveitando esse meu background. Eu fui engenheira civil até o final de 2017 e eu entrei numa empresa de tecnologia que atuava no desenvolvimento daquele mesmo software que, como engenheira civil, eu utilizei.
Mas eu não sabia o que era o trabalho do CSM, eu não sabia como funcionava uma empresa de tecnologia, eu não sabia nada de nada. Sabia porque naquele momento, literalmente, eu estava cruzando a ponte, porque eu tinha me mudado para Florianópolis e todo dia eu passava ali pela ponte para vir trabalhar na ilha, mas de fato eu estava querendo começar ali uma nova, uma nova carreira, me manter ocupada no mercado de trabalho, porque eu tentei um emprego como engenheira civil, não consegui, e apareceu aquela oportunidade e eu abracei. E comecei ali como CSM. Fato é que a minha proximidade do time de produto possibilitou que em setembro de 18 eu assumisse uma posição de Product Manager, numa cadeira extremamente dedicada a olhar um produto de engenharia civil. Então vejam que a visão do mercado foi muito aderente ao meu background. Eu estava ali atuando numa área nova, meu conhecimento de negócio era muito era muito forte, mas eu trazia ali todo o meu entendimento, né, de construção civil e começava a aprender um novo mundo, que era o mundo ali de cultura de produto. E na sequência ali, tive uma transição, passei a ser Lead Product Manager da tribo de construção civil, e até que, em abril desse ano, eu tinha ali uma posição muito ativa de falar para as minhas lideranças: olha, eu quero uma posição com mais responsabilidade, eu quero ir à frente, eu quero mais, eu quero autonomia, eu quero responsabilidade, eu quero liderança, eu quero as coisas acontecerem. E surgiu uma posição de coordenação em Product Design. Naquele momento, eu percebi que, muito embora eu tivesse autonomia, uma posição de coordenação, aquilo começou a se distanciar do que eu realmente gostava de fazer e me brilhava os olhos, que era a gestão de produto. E foi aí que eu decidi cruzar a ponte definitivamente, sair daquele cenário onde eu, engenheira civil, atuei em uma empresa de desenvolvimento de software para a construção civil e decidi sair da minha zona de conforto e buscar uma posição como pessoa de produto em uma empresa mais distante da minha área de negócio original, mas uma posição ali justamente como dentro da área de produto. E é esse passo, é esse movimento, é esse trabalhar que eu trago aqui para compartilhar com vocês. O momento exato ali onde eu, numa zona de conforto, dentro de uma empresa que eu já tinha um histórico profissional, que me viu crescer, que me viu me formar como profissional de produto, como que eu entendi que aquilo que efetivamente eu queria fazer era trabalhar com produto e dei um passo para me manter nessa área e continuar trabalhando nesse segmento. O que eu vi? O que aconteceu nessa trajetória? Ah, quando a gente fala de pessoas de produto, eu trago aqui uma verbalização muito bacana, né? O profissional de produto, ele é um dos profissionais mais suscetíveis ao que a gente chama de síndrome de impostor. Muito embora hoje em dia existam N cursos, como ser Product Manager, cursos de Product Management, de várias escolas diferentes, e o Brasil, felizmente, já tem uma comunidade de produto muito ativa, não existe uma não existia, né, que esse ano foi lançada, mas não existia uma especialização em gestão de produtos. Não é algo que você se forme, você se sente habilitado para isso, ou então você vai fazer um estágio formal. Ser Product Manager e principalmente ser uma boa pessoa de produto é algo que a gente vai aprendendo ali na prática. E aí, muitas vezes, você entra nesse complexo, né? Se a gente puxar o comecinho dessa conversa com profissionais vindos de outras áreas, iniciando a atuar como pessoa de produto, imagine, você é um profissional com uma extrema cobrança, com muita responsabilidade, e que de repente você percebe que aquilo que no início era tão desafiador para você, já entra numa rotina mais operacional, você sabe realizar aquilo muito bem. E muitas vezes, nesse momento, né, quando você começa a ter segurança na sua ação, bate essa síndrome do impostor de você se questionar se realmente você sabe fazer ou se você é uma fraude que a qualquer momento as pessoas podem descobrir essa fraude sobre você. E foi muito disso que aconteceu ali comigo.
eu fui me percebendo no momento de maturidade, me colocando ali em algumas posições, né? Eu saí de uma posição ali de Product Manager, onde era eu no meu impacto individual, passei ali como Lead PM, onde eu trabalhava com alguns colegas, e tudo isso começou a me deixar assim um pouco mais aflita de saber assim, puxa, eu sou ou não sou uma pessoa de produto? Eu sei ou não sei fazer isso? E nesse momento, quando comecei a me questionar sobre isso, eu percebi que eu gostava muito do que eu fazia, eu me sentia muito bem como uma pessoa de produto e eu queria me desafiar, eu queria novas possibilidades. Eu percebi que fazia sentido realizar esse movimento. E aí, eu parei para refletir sobre tudo aquilo que eu já tinha aprendido. Aí é uma volta, né, para um passo atrás do que é esperado para a pessoa de produto, e basicamente a gente está falando dos conhecimentos básicos aí, de entender tecnologia, a experiência do usuário, e a questão ali da gestão de negócios. E eu percebi que sim, estava rolando bem, eu tinha um bom domínio sobre isso, e esses eram os pilares básicos para que eu tivesse aí um bom repertório de produto. Na sequência, entrava a questão ali de quanto de autonomia e autoridade eu sentia ao compartilhar aqueles conhecimentos que eram muito da minha área de negócio. Geralmente, o profissional de produto, ele domina uma determinada área, um determinado produto, e eu comecei a me colocar em situações onde eu tinha que compartilhar esse conhecimento, para ver se de fato eu me sentia bem naquele desafio, eu me sentia segura, ou se não, né, se tinha algum ponto ali que eu tinha que evoluir. Então vejam que nesse momento ali de decidir iniciar o movimento de transição, de consolidação da transição de carreira, eu me coloquei à prova para dar os próximos passos. E finalmente é o entendimento de repertório, né? De perceber se eu passei por diversas situações do início ao fim e como eu me percebia nessas transições. E aqui eu vou me permitir fazer um parênteses nessa troca de experiências, em compartilhar aqui o mercado de produto, o mercado de design e até mesmo o mercado de tecnologia, ele está muito aquecido. E, infelizmente, nós temos percebido muitos profissionais que estão no início dessa trajetória profissional receberem um assédio de outras empresas com uma vaga mais sênior. Então, o júnior recebe uma proposta de pleno, o pleno recebe uma proposta de sênior, sem que esse profissional necessariamente tenha construído o seu repertório. E o que é esse repertório? Ter passado por diversas situações. No caso da pessoa de produto, é ter elaborado um roadmap, acompanhado esse roadmap durante toda a sua execução e ver o que deu certo, o que deu errado, lidar com a pressão do comercial, ver algumas situações ali de frustração de cliente, ver o resultado de lançar um produto e a coisa não aconteceu a contento, de repente dar rollback em algum produto, passar por essas experiências de fato. A progressão na carreira, ela depende muito mais disso, né? Do quão robusto a gente é nessa construção de repertório. E o que é muito válido, o que é muito cristalino para mim nisso, é que esse profissional ele tem que estar atento, porque muitas vezes quando a gente entra para uma posição de senioridade, existe toda a cobrança de que aquele profissional esteja apto e saiba lidar com a pressão daquele cargo de senioridade e também com o desafio profissional de estar numa nova empresa. Então, o repertório aqui, talvez esses 3 pontos que eu trago, seja o ponto mais importante que a gente deva ter em mente. E para a pessoa de produto, eu consolido isso porque foi uma coisa que eu aprendi há pouco tempo atrás e que me ajudou muito a encaixar as peças. Entenda, antes de você iniciar o teu movimento, qual é o jogo que o seu produto joga, qual que é a situação que a sua empresa ali está trabalhando, para que você entenda realmente quais que são as alavancas que movimentam isso. Eu fiz questão de trazer esse slide aqui, porque para a pessoa de produto entender
basicamente qual que é o jogo do seu produto, é fundamental para ver se aquela posição faz sentido, se eu quero continuar trabalhando com esse tipo de produto e o que eu tenho que observar no meu próximo movimento de carreira. Basicamente, os jogos de produtos são 3, né? O jogo de atenção, jogo de transação e jogo de produtividade. Eu quero que o meu usuário fique muito tempo na minha aplicação, eu quero que ele compre ou venda algo na minha aplicação, ou eu desenvolvo uma aplicação para que o dia a dia do meu usuário seja mais eficiente. Entender isso muito bem no seu produto e começar a entender se você se sente bem criando um produto dentro desse cenário é fundamental para esse movimento aí de transição. E o que mais, né? Eu estava ali naquele momento de entender que sim, eu me sinto uma profissional de produto, eu quero continuar a trabalhar nessa área e eu quero dar o meu próximo passo. O que eu quero aprender? Já que eu já aprendi os pilares básicos, entendi os jogos, entendi ali os desafios. Eu entrei ali no momento e eu acho que talvez esse seja um grande estudo que toda pessoa de produto tem que dominar muito bem, é a questão de growth. Growth tem virado uma buzzword aí no mundo de produto, né? A gente fala de PLG, de lançar freemium, de lançar trial, e quando eu busquei growth, eu estava buscando muito disso, né? Entender o que eu faria lá para criar um produto que atraísse pessoas gratuitamente, ou então que eu tivesse ali algum movimento de PLG, mas entender growth é muito anterior, é muito além do que é propriamente o freemium ou o trial. É importante que a gente entenda quais são as alavancas que movimentam o meu repertório. E quando a gente entra a fundo nesse entendimento, nós começamos a perceber todas as alavancas que estão envolvidas na minha criação de produto e como esse produto funciona, com qual área ele se relaciona, qual que é a importância do marketing, qual que é a importância de vendas, suporte, tecnologia, qual que é a importância do C-Level. O jogo corporativo que um PM sênior tem que dominar se torna muito mais cristalino do que é muitas vezes para um profissional no início de carreira. Então, essa transição, né, esse crescimento profissional passa muito por esse entendimento de growth. E aí a gente está falando de funil pirata, está falando de métricas de ativação, está falando de entender qual que é o modelo de negócio, se vai ser MQL, PQL, ou se vai ser a área comercial liderando as vendas. Tem todo um repertório muito mais ligado ao negócio do que propriamente ao produto e que vale muito a pena conhecer para dar o próximo passo de carreira. Na sequência, é o mergulho ali em análise de produto, né? Ver as grandes métricas, ver como o seu produto se comporta, como acontece essa transição, quem é o usuário, se existe diferença de comportamento por região, porque isso te dá uma visão muito mais ampla daquilo que afeta o seu produto. A gente foge, né, daquele princípio inicial das métricas de vaidade, de quantas pessoas usam o meu produto, para quantas pessoas realmente chegam no final de uma jornada de produtividade, de quanto simplesmente é transacionado no meu produto para o número de itens que está no meu carrinho ou de número de devoluções, de exclusões. Existem outras métricas muito maiores e que estão no vocabulário de uma pessoa de produto mais sênior que surgem dessa análise de produto. E, finalmente, isso é uma coisa que está cada vez mais em alta e que foi um diferencial aí nessa minha transição de carreira, é entender ciência de dados. E aqui eu vou me permitir compartilhar com vocês uma gafe ali que eu fiz, né? Que nessa entrevista aí do meu processo de transição, o profissional que estava me entrevistando, ele perguntou se eu conhecia ciência de dados. E eu, muito querendo a vaga, né? Falei assim, puxa, eu conheço, eu interajo sempre com o meu cientista de dados, a gente monta alguns BIs e tal. Gente, ciência de dados é muito mais do que um BI. A gente está falando aí, muitas vezes, de estatística, de qualidade da amostra, de safra, de variáveis que influenciam no modelo. Então, tem muita coisa aí envolvida
E quando a gente começa, muitas vezes, a falar de ciência de dados, de captura de dados para utilização disso, para escalar o produto ou para gerar algum valor no produto, envolve, inclusive, aspectos gerais, né, aspectos legais. Então, um conselho muito forte aqui que eu deixo para vocês é que, iniciando essa intenção de consolidar a transição de carreira, que se olhe para a ciência de dados, como isso está envolvido no seu produto, e se não estiver, olhe com muita atenção para realizar o próximo movimento, porque senão a chance de passar vergonha ou ficar nas primeiras peneiras aí dos processos seletivos é muito grande, né? Produtos cada vez mais se baseiam em dados e em ciência de dados. Não é apenas métrica, é olhar os dados e conseguir trabalhar com esses dados. E aí, quando eu capturei todo esse cenário, né? Olhei os pilares básicos de produto, olhei as métricas, olhei ciência de dados, olhei tudo aquilo e me vi há algum tempo trabalhando em produto, falei que sim, aquilo fazia sentido para mim, era aquilo que eu gostaria de trabalhar para sempre, era hora de eu entender que eu não voltaria para minha carreira anterior e que eu buscaria uma nova oportunidade profissional como pessoa de produto. E aí sim, né, a gente entra nesse grande momento aí de cruzar a ponte, de dar o próximo passo. Qual que foi o primeiro movimento ali, né, de ok, agora eu estou aqui numa zona de conforto, eu estou muito bem por aqui, quero dar um passo além. Cuidar muito bem da minha rede profissional. E isso não foi uma coisa que eu fiz no momento da minha tomada de decisão de dar o próximo passo. Eu sempre cultivei muito essa rede. Então, é um pouquinho da provocação que eu faço aí, né? Não é apenas para indicação de novas oportunidades profissionais, mas para entender a realidade de outros profissionais em outras empresas, em outros mercados e em outros produtos. A gente tem aquela mania, né, de achar que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa, que a outra empresa tem uma cultura de produto melhor que a nossa, que outro produto é mais fácil do que o nosso. Quando você começa a conversar com outros profissionais, você entende que não necessariamente isso é verdade. Começa a se aproximar daquela empresa e ver o que faz sentido ou não, para onde você quer ir. Então é super importante que, a partir do momento da tua tomada de consciência de que sim, eu sou uma pessoa de produto, eu sou uma pessoa que eu fiz a minha transição profissional, eu quero me preparar para o meu próximo passo e deixar minha rede muito ativa e ser algo orgânico no meu dia a dia, né? Hoje em dia, eu uso muito mais o LinkedIn do que o Instagram. Facebook eu já nem utilizo mais, né? Eu fico aí nessas duas redes e eu uso muito o Instagram porque eu estou fazendo uma rede de um teste de tentar fazer uma página minha profissional no Instagram e escalar. Esse é o meu produto, né? Meu mini produto que eu estou testando. Então, vale a pena aí investir nessa rede profissional e fazer a coisa acontecer. Com toda essa tomada aí de decisão feita, vale a pena aquela reflexão. Ok, você decidiu sair da tua zona de conforto e dar os próximos passos. Por que você vai fazer isso? O que te desafia? O que você espera encontrar do outro lado que te leva a buscar essa jornada? É sair da zona de conforto, você está ali no meio que já é muito confortável, de que você entende muito bem, que até em determinado momento a gestão da sua carreira se tornou da empresa e não sua, né? Você não tem novos desafios profissionais, você se tornou o posto Ipiranga, onde todas as pessoas vêm buscar informação em você. Isso não é necessariamente o que você quer na tua carreira? Ou então você quer atuar em novos mercados, você é uma pessoa que atua com e-commerce e quer trabalhar em uma fintech ou quer trabalhar num software para educação. Você quer conhecer novas realidades? E, de novo, né, eu acho que isso talvez seja a coisa mais bonita de ser uma pessoa de produto, né? A possibilidade de conhecer diferentes dores e diferentes mercados é muito grande. A gente consegue fazer essa transição porque a gente está ali para resolver problema, né? Então, vale a pena dar essa olhada se de fato o que você quer é a curiosidade
de conhecer outras realidades. Ou então não. De repente você quer atuar numa outra marca, tem uma empresa X, Y que você admira muito e que você quer ter aquela experiência profissional no teu currículo. E tá tudo bem, né? Não existe resposta certa. A resposta errada é aquela resposta que não é a sua verdade. E por isso que é muito importante essa reflexão de ver o que realmente é o teu momento. Então, não tem A, não tem B, não tem C, é o teu momento. E aí, depois dessa resposta, desse passo, é o entendimento que, de fato, né, a tua carreira é o seu maior produto, é a maior entrega que você fará e ela tem ali todo um caminho, tem um roadmap que você deve seguir até dar os próximos passos. De repente, se o teu desafio é uma grande marca, você muitas vezes pode não conseguir chegar lá no primeiro movimento, mas vá dando os pequenos passos, construindo repertório, construindo competências ao longo dessa trajetória para que você faça aquilo que você almeja. Ou então você quer mudar de mercado, você está numa empresa, você trabalha com design de telas e quer atuar como pessoa de produto em uma fintech, o que você pode fazer para chegar até lá? É uma visão, é uma construção de visão de onde você quer estar e essa construção aí do teu roadmap para esses próximos passos. E finalmente, né, toda essa memória, todo esse repertório é fundamental para evitar frustrações, chateações quando de fato você der esse próximo passo. É importante ter essa consciência. Muito provavelmente antes da tua cruzada de ponte, você está numa situação ali muito confortável, onde você já conhece as pessoas, onde você é reconhecido, você já realizou boas entregas, e após a transição você se coloca numa situação onde você não sabe quem é quem, onde você fica perdido, onde você não sabe muitas vezes o que a empresa espera de você, e pode ser frustrante. Se você não souber aquilo que você busca no próximo passo, a sensação de frustração vai acontecer. E sendo bem transparente, eu estou com 60 dias aí da minha nova trajetória, isso muitas vezes acontece comigo, né? De lembrar todo aquele conforto que eu tinha na minha situação profissional anterior e toda a instabilidade, toda a novidade que eu tenho nessa nova atuação. Então é fundamental aí entender o que está acontecendo e como se posicionar. E aí chegou o grande momento, né? Você fez a transição, recebeu o sim na tua nova oportunidade profissional, é hora de se divertir. E é divertido. Honre isso, goste disso. Você se propôs a uma nova oportunidade profissional e conseguiu. É hora de se divertir realmente. O que a gente deve fazer, né, nesse momento de transição? Cheguei ali do outro lado, é hora de fazer a coisa acontecer, vamos para cima. É muita coisa. De fato, você está numa empresa nova, pode ser que a empresa seja maior, tenha uma complexidade maior do que a tua área, ou então é uma empresa menor, então você vai ter menos recursos para fazer, mas muita cobrança em cima de você. Então é importante ter foco. Alinhe de forma muito clara com as pessoas que atuam diretamente com você os primeiros 90 dias, quebrando ali em pequenas entregas. 30, 60 e 90 dias, no que você vai focar? No que você vai colocar a tua energia? E percorra esse caminho dos 30, 60 e 90 dias. Saiba quem é quem. O número de pessoas, né, que a gente conhece assim que entra numa nova empresa é enorme. É muita gente que você não sabe o nome, que você não sabe o que faz, que você não sabe o histórico, que você não sabe se vai jogar contra ou a favor de você e do seu produto, porque no fim do dia, né, mercado de trabalho não é Disneylândia, não é todo mundo que está ali para te ajudar e te abraçar e vamos juntos ser felizes. Tem gente que vai jogar contra e a gente está no mercado de trabalho e está aí para lidar com tudo isso. Saiba quem é quem. Monte a tua árvore ali de stakeholders, quem que você tem que reportar, quem que você tem que mandar e-mail sempre, quem que você tem que chamar no Teams, no Meet ou no Slack para passar algum reporte, e saiba quem são essas pessoas e como elas podem te ajudar e como elas podem influenciar aquelas entregas que você se comprometeu a realizar.
e faça entregas rápidas. Dependendo do ambiente onde você se inserir, vai estar uma bagunça. E ambientes caóticos, por mais desafiadores que sejam, eles são muito bons para pequenas entregas. O que pode ser uma grande pequena entrega num ambiente caótico? Documentação. Crie documentação, compartilhe, avise todo mundo daquilo que você fez. Lá atrás, né, quando eu comentava da questão da síndrome do impostor, eu já vi ótimas pessoas de produto que têm medo de cacarejar suas entregas, de fazer propaganda daquilo que elas entregam. Mas, puxa, se as pessoas não souberem o que você faz, muitas vezes elas nem saberão que você está ali naquela empresa. Isso pode barrar outras oportunidades profissionais, pode barrar o reconhecimento que você tem dentro daquele ambiente de trabalho. Então, faça essas entregas rápidas, compartilhe, comunique, faça as outras pessoas saberem e esteja aberto a críticas. Veja, hoje eu tenho aí 40 anos e as pessoas assim mais velhas, elas acabam tendo um certo ego, né? Eu já vivi muita coisa, eu tenho medo de errar e tal. Uma das coisas mais libertadoras que eu senti na minha carreira e que eu senti agora nessa transição que eu fiz foi a possibilidade de falar assim: olha, eu sou nova aqui, eu não sei como funciona, você me explica? Eu posso estar fazendo uma pergunta aqui que não cabe, mas eu vou fazer mesmo assim. Para que a gente está aqui? O que a gente espera dessa reunião? Permita isso. A demonstração de fragilidade, ela é boa desde que você saiba para quem você está demonstrando a tua fragilidade e reverte isso a favor e usa isso para capturar informações vitais para você. Então, essa franqueza é muito positiva para a construção desse repertório e para a estruturação dessas informações. E aí, né, muito ali do teu dia a dia. Participe das dailies, participe de reuniões. Se você, de repente, saiu ali para uma posição que você está inserido no dia a dia e vai para uma posição de liderança, participe das dailies do teu time, esteja próximo, entenda as rotinas ali que aconteçam e estabeleça ali o teu processo de aproximação, o teu processo de proximidade com as pessoas, de fato esteja ali muito produtivo. E crie frequências de one-on-one com as pessoas mais próximas. Eu vim de uma rotina onde eu não necessariamente tinha que realizar one-on-ones com os profissionais que estavam próximos a mim. Hoje, no meu dia a dia, eu tenho frequências de interação com o meu PO, com a minha Associated PM, com a Product Designer que trabalham comigo, porque são fóruns diferentes, são rotinas diferentes ali de comunicação e ter esse momento individual ali com essas pessoas me ajuda a me aproximar delas, a entender muito mais rápido o que está acontecendo nessa empresa que eu estou aí há pouco mais de 60 dias e criar um vínculo muito mais próximo com essas pessoas. E, finalmente, tenha a sua própria rotina. A gente sabe a loucura que se tornou as nossas agendas agora na pandemia, né? Marque uma reunião com você mesmo. Marque aquele momento que é só você, com uma pauta definida para você fazer algo extremamente importante. Não espere brechas na sua agenda para ter o teu momento, para ter a tua rotina. Tenha o seu estabelecimento de rotina e seja muito fiel a isso. Naquele momento, com excesso de informações, com a tua insegurança de ter mudado de área, é muito importante ter a sua própria bolha de conforto para manter a tua sanidade, para manter a tua confiança e resgatar algumas coisas que são só suas como profissional. E, obviamente, né, nem tudo é coach, nem tudo é inspiracional, mergulhe fundo no negócio e na estratégia da nova empresa. Enquanto muitas vezes na oportunidade anterior você fez parte da construção daquela estratégia, às vezes você chega numa empresa que já definiu o OKR, definiu a visão do ano, definiu o roadmap, definiu uma série de coisas. Entenda por que aquelas coisas foram construídas. O que as pessoas quiseram quando construíram aqueles valores.
Eu já passei por experiências profissionais de profissionais que entraram na empresa que eu estava, onde eu participei da construção da estratégia, e nunca chegaram até mim para perguntar o porquê daquela estratégia. E é super complicado assim você ser o profissional que não entende o porquê da estratégia. Então, saiba sobre isso, saiba sobre o negócio, o que a empresa está buscando, se a empresa está adquirindo outras empresas, se não está, se está em vias de ser adquirida por outra, qual que é o cenário da empresa. Isso é importante para você ter uma visão de futuro e até mesmo captar aquela nova identidade da empresa onde você entrou. Participe de eventos e comunidades, então esteja ali, interaja, converse com as pessoas, converse com as tribos e siga especialistas daquele novo negócio onde você ingressou, para estar cada vez ali mais próximo. Então, bom, aí, né, pessoal, partiu, bora fazer, bora acontecer. Eu gostaria aqui, diante do finalzinho, e esse material já compartilhei ali com vocês, depois eu acho que vai para todo mundo. Cara, eu deixei alguns links ali que me ajudaram muito nessa transição, coisas que eu li, coisas que eu acompanhei, tanto sobre a síndrome do impostor, e é sim importante. Não menospreze a síndrome do impostor, é algo que pode sabotar a carreira de uma pessoa de produto. E aí, finalmente, sobre a questão de transição de carreira, né? É um processo, é uma rotina, não só entrar na área de produto, mas como profissional de produto, dar o próximo passo, se apresentando como Product Manager, como Product Owner, como analista de negócios, é super importante. Eu espero ter ajudado vocês, espero aí que a minha experiência tenha auxiliado aí na rotina e tenha encorajado vocês aí a dar os próximos passos, porque de fato, né, o profissional de tecnologia tem muita coisa para fazer, é extremamente desafiador, e eu deixo aí uma frase sobre de uma das pessoas aí que mais inspira, né? Muitas vezes a gente passa por uma coisa na nossa trajetória que a gente não sabe muito bem o porquê, mas lá na frente tudo se conecta. E aquilo, aquela pequena parte da sua vida que hoje pode não estar fazendo sentido, muitas vezes lá na frente vai ser um diferencial para o próximo passo e que com certeza vale a pena. Valeu, pessoal!